Voz de Cama. Cá estamos para mais um Voz de Cama e hoje não estamos sozinhas, eu, Ana Markel e a Tânia Graça. Estamos acompanhadas pela psicóloga Catarina Barba, o que me leva a perguntar-te antes de mais, Tânia, por que raio estão duas psicólogas neste estúdio tão pequeno? Inadmissível. Será que este estúdio não é demasiado pequeno para duas psicólogas? Não será certamente, e vou-te explicar porquê. Porquê é que sucede? Sendo eu psicóloga e sexóloga, como vocês bem saberão, porque se fartam de nos ouvir, a verdade é que tanto a sexologia como a psicologia têm um âmbito de intervenção vastíssimo, não é? Porque cada pessoa e cada história de vida são um mundo, são absolutamente diferentes e únicas. E a violência sexual é um tema, que é aquele de que vamos falar aqui hoje, e por isso é que temos a Catarina, é um tema muito particular, com muitas particularidades, com muitos detalhes importantes e em que vale a pena ter não só o contexto teórico, mas também a prática de intervenção com sobreviventes de violência sexual. E por isso mesmo é que temos aqui a Catarina, porque ela é especialista precisamente nesta área. E bem-vinda, Catarina. Muito Obrigada por te juntares a nós para esta conversa que surge não do nada, mas de uma série que tem dado muito que falar, chamada Baby Reindeer, está na Netflix. É criada, escrita, interpretada pelo Richard Gedd, e vou já dizer aqui, muito cuidado antes de ouvir este episódio, porque vai haver spoilers à bruta. À bruta, mas muito à bruta. Porque nós não vamos aqui propriamente estar a falar do lado das qualidades artísticas da série, mas mesmo do seu conteúdo, portanto vamos mesmo ter de ir ao fundo das questões e spoiler fortemente. Portanto, esta história, assim resumindo rapidamente, tem esta magia muito particular de ser interpretada pela pessoa que viveu os acontecimentos narrados na própria série, o que me parece um exercício esplendoroso de autoanálise. Sendo que o Richard Gedd era um humorista pouco conhecido, até pegar na sua própria experiência de vida, em coisas bastante terríveis que lhe aconteceram, em decisões bastante trágicas que ele tomou na sua vida também, por incapacidade de sair de certas situações, enfim, lá chegaremos. E ele conseguiu transformar isso numa autoficção que chega a ter piada em certos momentos. É verdade. E que depois também é, em toda a linha, muito negra e muito incómoda, e que fala precisamente de não só de stalking, mas também de abuso sexual. Agora, se calhar, isto é um bom ponto de partida, que é: como é possível uma pessoa com que tu estás a ver a série e estás a pensar não a toda a hora, sim. E na verdade, quando é revelado o seu episódio de abuso sexual, que é bastante revelador de todas as más decisões que ele toma na sua vida, tu quase que percebes porque é que aquele homem se deixa envolver numa situação de stalking, não é? Ou seja, um abusado reincide de certa forma numa situação de alguém que está a invadir a sua vida, não é? E é importante dizer que, olá, obrigada por me convidarem, por estar aqui hoje, e dizer que os agressores, de forma geral, não é? E vou falar sobretudo no masculino, porque também sabemos que na grande maioria são homens, mas o que eu também gostei desta série é que rompe um bocadinho várias barreiras e preconceitos, não é? Estas várias layers de preconceito, porque temos uma mulher enquanto agressora e um homem enquanto vítima, certo? E isto também é importante. E que traz contornos muito particulares, inclusive, que era uma coisa que eu pensava às vezes. Se a Martha, se ela fosse um homem e ele fosse uma mulher, isto era de outra maneira. Pois era. Porque tu ficavas com cagofinha cada vez que saíses do teu trabalho, não é? Tem outros contornos quando é um homem a vítima. Sim, e eu acho que isto é importante porque ou seja, a série está muito bem construída e esta coisa de como é que ele continua sempre ali, e eu acho que a série tem também essa parte brilhante, porque ele vai nos desvendando, não é? Exatamente. Ele vai nos dizendo o quão ela olhava para ele, da forma como ele sempre quis, não é? Como ele precisava. E a verdade é,
os amigos, por exemplo, os outros que estão lá no bar, também desvalorizam. Sim, sim. É muito fácil ficar, não é, na banalidade de que isto não tem mal. Porque a violência contra os homens também tem muito isto, não é? Sim. Há uma ridicularização. Ah. Mas és uma menina ou quê? Estás Não com se leva medo a quê? sério. Olha, por Sim. acaso, ainda há pouco tempo a minha mãe estava-me a contar que um concorrente do Big Brother revelou que foi vítima de violência Ok. doméstica por parte de uma namorada e quando tentou ir à polícia queixar-se, gozaram com ele. Exato. Exatamente. Pronto, aí está um Sendo clássico. que dizer aqui, porque eu acho que é importante, não é? Irmos também pensando de alguma forma esperança para as pessoas que nos estejam a ouvir. Eu tenho recebido relatos muito positivos quando homens vão apresentar queixa à PJ de violência sexual, eles são muito acreditados. Não me surpreende que acreditem num homem e não acreditem nas mulheres. Também, Também esse é lado. verdade. Também Mas é que bom, Sim. não é? Mas que bom que. Mas se pensarmos este acreditar, já vem deste preconceito, que é quase. Bem, Ele está um a vir homem. dizer, Não exatamente. é? Deve ser mesmo um inferno. Sim, não é? E, Sim, sim. afinal isto foi mesmo verdade. Pronto. E também importa dizer que, na grande maioria das vezes, mesmo quando a violência é contra os homens, continuam a ser homens os Exatamente. principais agressores. Mas é muito curioso porque a Netflix tem esta coisa de, no final de episódios, deixar. Se passaste por alguma experiência deste género, não é? E há um site deles que é Wanna Talk About It, pronto, para pedir ajuda. No final do segundo episódio, a Marta faz Que é stalker. violência, que é stalker, faz violência sexual contra o Donnie. Ela encosta-o contra a parede Sim. e coloca a mão Nos genitais pênis, dele. Sim. E E não aparece esse Não aviso no aparece. final. Ah, não é muito bem observado. Que interessante. Eu não, Não dei conta aparece. disso. Provavelmente no início não reparei, porque no início há sempre uns avisos consoante cada episódio, E tipo, tá. inclui violência sexual, etc. está. Ok. Está substâncias e violência Ok. sexual. Mas no Mas final. no fim não aparece esse lado. E logo a seguir aparece ele a dizer isto. Eu passei, não é? Episódio a seguir, passei não sei quantos dias, que parecia que continuava a sentir a mão dela. Ou seja, até uma série que está sensibilizada que aquele homem é sobrevivente, Sim. quando é a mulher. De alguma forma menoriza aquela Sim, e situação. atribui- Exatamente. Eu acho que atribui até um significado meio erótico. Ai, porque ela encostou-me à parede e pôs-me a mão. Sabes? Mesmo que tenha sido nítido que aquilo o deixou Sem desconfortável. consentimento. Exato. Mas é verdade, porque claro que são circunstâncias bastante diferentes e o episódio, que é o quarto episódio, que é o Sim. episódio em que é revelado que no passado ele foi abusado por um homem que lhe fez o chamado grooming, não é? Um tipo mais velho que o levou a acreditar que ele podia ter sucesso na comédia, ele foi alimentando aquela situação e finalmente, num contexto de drogas, muitas. Ele vai consistentemente abusando do protagonista até que o viola, mesmo com penetração. Mas esse episódio foi sempre muito falado como aquele episódio é super perturbador e não sei o quê. E o episódio em que a Martha, está bem que não é uma coisa tão Visceral, pesada é e verdade. visceral, mesma forma como é filmado, o tempo que Sim, demora, sim, não sei, é sim. uma coisa mais rápida. Mas eu por acaso achei que esta é a cena do abuso. Eu na altura pensei que Sim. esta era a cena do abuso sexual e para mim já era suficientemente perturbador Exato. que uma mulher perseguisse um homem ou encostasse à parede Sim. e metesse a mão nos Mas eu não sei genitais. se a maior parte das pessoas leu da mesma Exato. forma, inclusive, não é? A verdade é que a Netflix, por exemplo, no final não coloca Pois, aquela exatamente. mensagem. Sim. Não é? Que interessante. Há como se houvesse uma banalização daquilo que aconteceu. E isto, claro, depois leva a que muitos sobreviventes não procurem ajuda também quando o agressor é do sexo feminino, não é? Sim, Porque parece impossível, não é? Como é que isto pode acontecer? E de facto é muito curioso porque ele mostra nas várias cenas, não é? Ou seja, ele mostra o clássico freeze, que isto é uma coisa importante, não é? Claro. Que é uma coisa que, por norma, leva a muita culpa nas sobreviventes e nos sobreviventes, que é eu não consegui reagi, fazer Não fiz nada, sim, sim. ok? E é importante esclarecer que isto é um mecanismo de sobrevivência. Sim, não é consentimento, não é sinónimo de consentimento, nem pouco mais ou menos. De todo. Exato. Mas as pessoas pensam porque é que eu não me mexi, porque é que eu não corri, não é? Porque é que eu não empurrei. Porque não conseguem. Aquilo que acontece, e a neurobiologia do trauma explica-nos isso perfeitamente, é que há uma zona, que é uma zona muito pré-histórica do nosso cérebro, na amígdala, que fica acionada quando nós estamos em perigo. E, portanto, o córtex pré-frontal, ideias, lógica, soluções, acabou. Não Sim. está a responder. Faleceram momentaneamente. E, portanto, naquele momento nós temos poucas respostas possíveis, não é? Nós estamos programados para fugir de leões, não é? E
uma das estratégias, e que nós vemos no mundo animal várias vezes, é o play dead. Exatamente. E isso é uma estratégia de sobrevivência. Estava Não a há tentar uma lembrar, escolha. há um bom filme também que vi recentemente em que há um caso desses. Estava aqui a tentar ver se me lembrava do nome. Foi no Filmin. Não tenho a certeza se é este Palm Trees and Power Lines, mas pronto, basicamente é uma miúda que também é adolescente e tem um episódio de abuso com estou-me a lembrar agora, com um tipo que está lá numa espécie de uma colónia de férias e não sei o quê, e ela até o seduz até certo ponto. Não sei se já viste esse filme. E depois há uma altura em que ele atira para cima da cama, ela não quer ter sexo com ele, ela está a flertar com ele, mas não quer ter sexo com ele, e ela fica petrificada. E depois é todo o trabalho até dos pais tentarem perceber até que ponto é que ela permitiu que aquilo acontecesse. Sim, não é? já que se fez a ele, não é? Sim, exatamente. Dos pais e dos investigadores. E isso é importante, não é? Porque nós sabemos que a culpa e a vergonha são coisas que depois levam ao segredo também, não é? Exatamente, não é? Não só internamente, mas porque os agressores têm estratégias incríveis, não é? Eles sabem também colocar a coisa de forma a que, sobretudo pensando em crianças, onde não lhes é dito que é um segredo, mas elas conseguem intuir que aquilo é secreto, não é? Que aquilo não pode ser falado. Pronto. E isto é importante porque, de facto, a camada da culpa e da vergonha são tantas camadas, não é? É muito curioso que, não é? Eu, quando estava a ver a série, quase que ia pensando, não é? Se eu tivesse o Donnie no meu consultório, não é? Marcadores clínicos, coisas que eu sabia que isto nós tínhamos que ir falar. Nós tínhamos. E há ali um marcador que é muito visível, pelo menos para mim, que é quando ele vai ser abusado pelo homem, não é? Pela primeira vez, ele levanta-se e vai vomitar para a taça do gato. Naquele momento, internamente, o que é que ele está a sentir? Culpa e vergonha. Ele está a chorar, a dizer desculpa. Ele pede desculpa. E nesse momento, ele é violado através de dedos, ok? E eu só pensava, coitado, não é? Porque o sistema interno dele já está em culpa e vergonha. Acontece isto, claro que dentro do corpo dele isto vai ser traumaticamente legendado como eu fiz uma coisa errada. Exato. Eu sou culpado. Tanto que ele pede-lhe desculpa. E este agressor, tem uma estratégia excelente, clássica, que é a seguir vai-lhes dar miminhos. Exato. Exatamente. Que é perturbador e depois cria aqui aquela síndrome de Estocolmo, não é? Exato. Que é de repente eu torno-me. Eu gosto do meu agressor. Há um sentimento o meu agressor de é o meu dependência. cuidador também, não é? Exato. Sim, porque naquele momento quem é que não precisa de um abraço? E de repente. E é a pessoa que te agrediu que te abraça. Exatamente. Não é? E eu acho que isto é muito curioso porque tem muitos paralelos, inclusive com o abuso sexual em menores. Onde, claro, que nós temos crianças. Primeiro sabemos que na grande maioria são familiares, pessoas próximas. Fizeste uma partilha nos stories sobre isso. É 65%, não é? Sim. Dos casos de abuso são intrafamiliares. Sim. Na grande maioria, ou seja, os agressores chegam até às suas vítimas, sejam elas menores ou não, através da acessibilidade. A verdade é esta. Okay? E sim, os familiares têm muita acessibilidade às crianças. Claro. Exato. Não é? Nós não vamos suspeitar do avô, do tio, não é? Às vezes nem dos professores, das professoras. O que depois também dificulta, eu lembro-me, no início da minha carreira foi quando eu contactei mais com casos de violência sexual, e quando acontecia dentro da família, depois às vezes havia este efeito de a própria família desvalorizar, que é isto, desconcerta-me. Exatamente. Sim. Ou seja, da criança, na altura eram crianças porque eu trabalhava com processos de pressão e proteção de crianças e jovens em risco. E a criança trazia, o que já é uma coisa super difícil, porque ultrapassa as questões de culpa, vergonha, segredo e traz. E, por exemplo, a mãe sabendo que tinha sido o pai, mas tu se calhar não percebeste bem. Se calhar não é a desvalorização. Que às vezes culpabilização. Exato. Sim. Que no fundo. Sim. E portanto, isto eu sinto mesmo que a violência sexual. Os culpados não são de todos os sobreviventes. Sim, somos todos nós. Sim. Claro. O sistema, todos nós temos a responsabilidade de nos andarmos a proteger uns aos outros. Claro. Não é? E andamos todos a falhar. É interessante o paralelo que fazias com a violência sobre as crianças. Aqui não se trata de um menor sequer, é um homem de 20 e tal anos, quase 30 anos, que é abusado.
mas que mantém uma relação hierarquicamente inferior, Sim. ou pelo menos sente isso ele na sua cabeça, não é? Ele é alvo de uma enorme condescendência por parte daquele homem, e isso faz quase com que seja uma espécie de figura paternal de alguma a forma, dinâmica não é? de poder. Nós temos sempre uma dinâmica de poder entre agressor e vítima, não é? E aí é muito visível, para além de que depois com o consumo não é, das Claro, drogas. eles- sim. Aliás, e isto é importante porque na verdade aquilo está a representar um bocadinho, pareceu-me a mim, aquilo que se chama O chemsex. Exatamente, Exato. o É quando as pessoas chemsex. se drogam para ter assim experiências. Orgias, sim, Exatamente. Pronto, e acontece muito na comunidade LGBTQ. Sim, sim. Pronto. E eu acho que é um bocadinho isso que está ali a acontecer. E eu, por exemplo, não tenho a sensação de que foi a violação que levou um bocadinho aqui à crise de orientação sexual do Donnie. Eu queria te Embora perguntar isso é isso, uma eu queria boa te perguntar, até porque ele depois envolve-se com imensas mulheres, Sim. homens, pessoas em geral, e acaba por apaixonar-se por uma pessoa trans. O que é muito interessante, porque, e é importante deixar aqui isto claro, nem uma pessoa trans é uma pessoa metade homem, metade mulher, ok? Portanto, não é do género, ele foi ali encontrar as duas coisas, nem as pessoas trans só terão pessoas apaixonadas por si porque estão à procura de, ou porque estão quebradas, ou porque estão à procura. Exato. Isto não é verdade. No entanto, no caso dele, achas que terá tido a ver com isso? eu acho que não. Ok, diz-me, quero ouvir. Tenho imensa curiosidade para ouvir sobre isto. Ou seja, claro, e eu já acompanhei vários sobreviventes, mulheres, sobretudo, que de facto conseguem perceber que rejeitam o masculino Sim, porque têm medo do masculino Ok. e encontram nas relações afetivas com mulheres Mais conforto. conforto. Uhum. E se estamos a falar de abuso sexual de menores, a verdade é que muitas vezes, para estas e para estes sobreviventes, é de facto muito difícil perceber quase esta coisa de quem é que eu seria sem o abuso. sim. Foi uma coisa que é tão inicial, não é? Se começa aos 4 anos, Ai, meu Deus. não é? Sim, sim, Claro sim. que pronto, na idade adulta é mais fácil, se calhar, para as pessoas internamente perceberem isto, eu era assim, não é? Ou eu tinha mais estas características e agora está diferente. Pronto. Há ali, não é? Quando é muito novos e muito novas, é difícil perceber isso. E de facto, sim, alguns sobreviventes têm esta questão de perceber que fazem uma rejeição mais do que sentirem que a sua orientação sexual, não é homossexual. Não é? Há esta consciência de que se calhar até são bissexuais, Sim, exato. mas optam, não é? Têm dificuldade de estar sozinhas num carro com um homem, não é? Ou seja, têm esta consciência. E nos homens eu acho que há muito, porque há mais preconceito. Sim, sim. Não é? Sim. Há mais preconceito Claro. com a homossexualidade no masculino do que com mulheres. Pronto. E então eu acho que eles próprios ficam com esses medos. Mas eu acho que, ou seja, a violência sexual cria uma crise quanto muito identitária enquanto pessoa, enquanto ser. É tão visceral. Invade todas as áreas da vida das pessoas que é normal que também possa criar muito ruído também Exato. naquela área. Mas não é de todo causa e efeito. Definidor de uma orientação sim. sexual, De claro, todo. claro. E eu até acho, não é? Mesmo quando vemos o Donnie com, não é, lá, o agressor no início, a irem beber muitos copos juntos. Até parecia meio flirty, mas Pois é. Exatamente. Pois é. Eu acho que ele já estava. Aliás, a admiração é uma coisa que mexe muito connosco romanticamente. sim, claro. Falamos muito disso Claro. aqui. Exatamente. E portanto, eu acho que ele já estava, não é? E se calhar com um conflito interno e com algum receio de poder explorar, não é? Aqui mais esta vertente. E se calhar estava pouco consciente nele. Mas a mim parece-me, quando estou a ver a série, que isso já estava a acontecer. Não foi Sim. o abuso. Também acho que sim, também acho que sim. Aquilo que acontece Depois a acontece seguir- é que ele faz uma separação muito clara entre afeto e sexualidade, e a partir daí é que ele começa um bocado a dar-lhe a maluca, e nesse Sim. sentido parece que Sim. torna-se um bocado mais kinky, se calhar, não é? Nessa.
Que e é depois, quando encontra uma pessoa em que une novamente as duas coisas, detectamos coisas que são, acredito eu, também daquilo que conheço, consequências do abuso, que são as dificuldades com a intimidade, ele não conseguia envolver-se Exato. sexualmente. E ela, eu vou dizer que foi a minha personagem preferida. É incrível a Terry. Sim. Muito, sim. muito, muito Sim. boa. Até porque ela é terapeuta, não é? Exato. E eu, tipo, ela dizia coisas, isso mesmo, exatamente, é mesmo isso. Os comentários que ela fazia às problemáticas que ele estava a viver, mesmo sem saber, que na verdade ela depois só soube, provavelmente através do vídeo que caiu no YouTube em que ele conta que foi abusado. Mas ele nunca partilhou isso com ela. Mas aquilo que acontece ali é que de repente ele encontra na mesma pessoa o encantamento, o desejo, várias coisas, mas não consegue experienciar. Quais é que são as consequências relacionais que podem advir de uma violência sexual? Muitas. Seja isto, até o toque pode Sim. ser algo muito difícil, porque de facto temos muitas sobreviventes que não recordam, mas o corpo recorda. Ah, sim, o corpo tem muita memória, o somático é Sim. lixado. E as sobreviventes somatizam muito. Sim. Não é? Então, até na zona mais ginecológica, problemáticas, não é? Que vão às ginecologistas. O vaginismo, há muitos casos de vaginismo que são decorrentes Sim. de situações de abuso, sim. Sim, e às vezes até situações que não têm explicação, não é? E vai-se à procura de ajuda psicológica e depois percebemos que há aqui histórico de violência sexual. E de facto, a intimidade é algo difícil e é muito curioso que um dos mecanismos de defesa que os sobreviventes mais usam, eu diria, é a dissociação. Sim. Que é esta experiência de não sentirem o corpo ou verem-se de fora, não é? Há muitos relatos, seja no momento de uma violação, por exemplo, mas é um mecanismo que às vezes está assim muito escondido, mas permanece. E é muito curioso que eu já tive sobreviventes que ao longo de um processo psicoterapêutico, ao fim de vários meses, dizem: eu agora percebo que eu, quando estava a ter relações sexuais com o meu namorado, suponhamos, eu replicava na minha cabeça tudo aquilo que estava a acontecer. E eu vivia na minha cabeça e não sentia no corpo. Então faziam e não se apercebiam disso. Tinham relações sexuais que achavam prazerosas, Sim. mas faziam este mecanismo para se protegerem. Saíam do corpo delas, porque dentro da cabeça delas era seguro. Ok. E é muito curioso porque às vezes nem está visível, as próprias pessoas não sabem. E quando nós começamos a acordar o corpo, que é uma coisa muito dolorosa, Sim. começam a perceber que afinal elas não estavam mesmo ali. Inclusive, nós temos muitas sobreviventes que experienciam, até dizem que têm que ser muito brutas a masturbar-se, porque não sentem nada, porque Uma estão, em, sensibilização. Sim, estão sim. em processos dissociativos Exato. do corpo, sente que não é seguro sentir. Então acabam por ser muito, às vezes até violentas com elas, a tentar sentir qualquer coisa e de facto Sim. não sentem. E uma coisa que eu acho que perturba muito os casais, é muito curioso, que é quando as sobreviventes recordam, de repente, porque houve um evento qualquer e portanto estão casadas há 10 anos, a sexualidade era incrível, não se lembravam do abuso, que acontece sobretudo com o abuso sexual, Sim. e de repente lembram. E de repente a sexualidade já não é incrível, de repente ele já não lhes pode tocar. Mas isto pode acontecer então, haver este. Bem, o Freud diria que era o recalcar, não é, da memória. Não sei se lhe chamarias assim. Ó. Qual é que é a tua. Agora aqui um parênteses. A tua a escola da psicologia? Olha, eu gosto de todas, Ok. é verdade. Eu sinto que todas têm coisas muito úteis. Sim. Então eu ando sempre a fugir. Eu sinto que eu costumo brincar. Eu digo, eu não gosto de pertencer a nenhum clube. Sim, sim, Não é? sim. Pronto, nesta fase trabalho muito com Internal Family Systems, que é um Ok. modelo novo e que eu acho que vai crescer muito e que gosto muito. Pronto. Porque isto a propósito eu ia dizer em relação ao Freud, era Do o quê? recalcamento. Exatamente, que a teoria freudiana fala muito disso, de como tu. Quando é uma memória tão dolorosa, tu apaga-la, ela pode eventualmente ficar em algum sítio e ser despertada por um evento. Sim. Mas isto acontece então de facto nestas situações. Acontecem. Tipo, está guardado 20 anos e de repente. Sim. Sabem quando é que acontece muito? Quando as mulheres têm filhos. Isso faz sentido.
Sabes? Sobretudo quando os filhos têm a idade Exato. Sabes porque é que isso faz muito sentido? Que Não tendo eu elas- passado por nenhuma situação dessas. que elas tinham. A sensação de ver. Portanto, meu filho agora terá a idade que eu tinha quando me comecei a juntar memórias, ou seja, o máximo de passada que eu consigo ir provavelmente é aos 3, 4 anos. E isso trouxe-me. Não passei por situações de abuso, mas trouxe-me 1000 memórias super vívidas da minha infância. Portanto, eu imagino que isso seja um gatilho fortíssimo, que é tu olhares para o teu filho. Reparem, é amor. Exato. É por amor. Porque é. O sistema interno daquela pessoa, aquilo que pensou foi: eu, para sobreviver, eu não posso lembrar isto. Apaga. Sim. A partir do momento em que tem um filho ou uma filha que pode passar pelo mesmo, Exato. Claro. o sistema defensivo diz: Alerta! agora é preciso. acordou. Agora é Agora preciso. nós precisamos de saber que estas Pois. coisas acontecem, porque nós precisamos de proteger esta pessoa que nós amamos muito. Epá, é espetacular. E é incrível. E isto é incrível Super doloroso. Pois, claro. e Horrivelmente completamente doloroso. Claro. disruptivo. Claro. Na vida, no casal, não é? O parceiro ou a parceira sentem-se às vezes até muito. E eu gosto muito de trabalhar também com os familiares, porque de facto é muito importante. Porque depois às tantas sentem quase como é que ela pode achar que eu sou ele, Sim, que eu lhe sim. faria a mesma coisa, mas estava tudo bem antes, como é que agora. Ainda hoje fui a um post teu que falava exatamente disso, dessa reação de mas como é que ela pode achar que Sim. eu sou o outro? Mas não tem a ver com isso, não é? É uma transposição involuntária de. Sim, é o de- trauma. Pois, Claro. exato. É o trauma que o corpo, não é? Traz uma informação confundida, não é? Sim, Porque, sim. sobretudo então, na infância, não é? Estas pessoas ficam completamente confundidas, Sim. não é? Ou seja, até dizer isto, não é? E que explica muito bem porque é que até podemos estar aqui as duas, não é? Que é. E eu recomendo imensas vezes o Voz de Cama a pacientes meus, porque, e acho mesmo que têm feito aqui um trabalho incrível, que é, quanto mais as pessoas souberem o que é sexualidade, menos vão confundir o que é violência sexual. Exato. Isso é tão bom, apetece-me aplaudir essa frase de pé. Ah, pá, sim, é que é sim, tão Não verdade. é a Sim. mesma, Não é a mesma coisa. Sim, sim, sim. E os agressores fazem esta confusão nas vítimas como se fosse uma mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu diria que às vezes alguns agressores também fazem essa confusão na sua própria cabeça. Sim, 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 sim. Eles também estão claramente confundidos. Claramente, pronto. Mas isto de facto é muito importante, que é. E eu às vezes estou em sessões e juro, eu queria ter um léxico diferente. Porque, por exemplo, eu tenho uma sobrevivente que o abuso sexual foi o agressor fazer-lhe sexo oral. Irrita-me dizer sexo oral, porque isto não é sexo oral. Pois não. Pois percebo. Não é? Sim, Então, sim. eu passo a vida nas sessões a fazer aspas. Sim, sim. Porque eu quero esclarecer àquela pessoa que aquilo não é sexo oral, aquilo é violência. Exatamente. Aquilo que lhe aconteceu, não é? Quando ela tinha 6 anos, não é? E o primo levou-a para o quarto e tirou-lhe as cuequinhas, etc, etc. Ok? Aquilo não foi sexualidade. Não foi. Aquilo foi violência sexual. E por isso é que faz sentido estarmos aqui as duas, porque de facto, dentro de nós, isto tem que começar a ficar muito claro. A sexualidade é uma coisa boa, ótima. Violência sexual é outra coisa. E isto fica muito confuso Claro. internamente. Isso leva-me a talvez a questão que me intriga mais nisto tudo. E ainda bem que 2 psicólogas não são demais. Que é. E eu até conheci um caso assim. Como é que se explica? Eu faço ideia, mas quero que isso seja dito aqui. Como é que se explica que uma sobrevivente vá como que ajustar contas com esse trauma muitos anos depois e ter voluntariamente relações sexuais com o seu abusador? Recuperar Imagino o que tenhas, controle. já tenhas. É a reparação, não é? Da reparação Sim. do trauma. E isso, é o que estavas a dizer, é a mesma coisa do sistema de ficares na tua cabeça a ter a relação sexual. Sim. Porque recuperas a rédea. Sim. Tanto pode. Aqui pode ser um bocadinho dois fenómenos. Tanto pode ser quase como se precisassem de reatualizar o trauma. O organismo compele a pessoa a estar novamente a viver as mesmas experiências, quase como se fosse... Recontextualizando. Sim. Ou uma questão de controlo. Não é? Aliás, para mim é muito claro quando o Donnie, não é, na série, está-se a masturbar a olhar para a Marta. Sim, Exato. sim, sim, exatamente. Aquilo é claramente. E chega a ter sexo com ela.
Ele vai à casa dela ter sexo com Eu ela. fico na Mas, dúvida. Espera, mas aquilo foi imaginado. Exato, fiquei na dúvida. Eu também. Eu acho que boa ele estava a questão. imaginar aquilo enquanto Sim. estava a ter sexo com a Pois é, Terry. por Mas acaso- não sei. Eu também fiquei na Por acaso dúvida. fica na dúvida. Não é muito claro. Não é, não Porque é? ele pode lá ter ido antes e depois libertar-se para ter Sim. sexo com a Terry Pois é, ou pois é. estar com a Terry e imaginar é. a Marta. Sim, Pois é. eu fiquei na dúvida. Também fiquei. Não. Agora que vocês estão a levantar essa questão, eu na altura achei Sim. que ele tinha mesmo tido sexo com ela. Seja Mas como é- for, ele estava a querer controlo. recontar aquela história. Sim, Ele sim. estava a tentar controlar. E a masturbação, até aqui em compulsão, é muito frequente em sobreviventes de. Ok, que é o caso que lhe acontece a ele também. Sim, não é? Há uma compulsão de ter que. Isto, o corpo ficou contaminado com qualquer coisa e há uma Sim. tentativa de recuperar controlo. Uhum. Aqui em relação à Martha, que é uma personagem muito caricata e também muito desconcertante mesmo, aquilo estava-me a fazer imensa confusão. Sim, sim. Confusão até física, de aquele estar em todo lado. Porque vou-vos contar uma coisa que na altura comentei. Eu sonho imensas vezes. Uma partilha super aleatória, mas eu sonho imensas vezes. Eu acho que é desde que tenho uma exposição mais pública. Eu sonho imensas vezes que me entram pela casa adentro, que não saem, que eu grito para saírem e não saem. Então, essa questão de invasão de espaço Tens que ver um inquieta-me. filme chamado Para me Mother. inquietar mais. Pá, que é um filme em que basicamente todo o filme só se passa isso. Pessoas a entrar e uma pessoa a querer que as pessoas saiam. Eu vi. É do Darren Não, eu vi. Aronofsky, o Mother com a. Eu vi esse filme no cinema. Jennifer Lawrence. Só me apetecer ir Sim, sim. embora. E é Foi tão super angustiante longo. aquilo. É super longo, claro que sim. Lembro perfeitamente, já foi há Sim, anos, mas sim. lembro. Pronto, isto para dizer que aquilo inquietou-me imenso, não só enquanto terapeuta que estava ali a. Mas o que é que isto quer dizer? Porque é que ela está a fazer isto? O que é, qual é a perturbação dela, etc. Mas enquanto pessoa, estava mesmo a inquietar. Há aqui muitas coisas sobre ela que eu também acho que são muito interessantes, porque ela. Assim, nós não fazemos diagnósticos à distância, que a gente é profissionais. Mas há ali coisas que me saltam, não é? Ou seja, ela tem aqui uma super baixa tolerância à frustração, uma idealização e adoração que depois alternam com raiva e hostilidade, portanto, uma coisa que me parece algo borderline, não é? Tem também um caráter delirante, paranoide muito grande. Eu estive a ler algumas coisas e há psicólogos que indicam eu não conhecia este nome, um transtorno que se chama eretomania. Que tem a ver com a percepção de que alguém que tu vês como mais poderoso ou mais importante ou está apaixonado por ti, mesmo que tenhas evidências claras de contrário. Há pessoas que têm isto com pessoas famosas. Sim, sim, sim. O Michael Jackson não já faleceu. Outro. Olha, e também Péssimo tem exemplo. Péssimo. Eu Mas acho que foi um olha, ato falhado. foi um ato falhado, Pois foi, exatamente. pois foi. Fui buscar. Mas, É sabem, tanto que havia para dizer sobre essa história Sim. também, sobre Também. esse documentário da HBO. Exatamente. Mas ela traz-lhe aqui esta visão dele próprio que ele precisava. Ela meio que vem. Ele sente uma certa compensação em ter alguém que gosta dele incondicionalmente. Uma devoção. Sim, sim. Exato. E ele acaba por denunciá-la a ela e não ao agressor. Sim. O que é que tens a dizer sobre isto? Ainda há um reencontro com o agressor. Pois há! Que eu pensei assim, vai-lhe partir a tromba. Não foi nada. Não foi, foi só dar um oi. Eu acho que com o agressor há muita culpa. Ele Ok. aí, não é? Aliás, ele vai dizendo, e eu voltei lá, e eu gostava de dizer que não voltei lá, e eu gostava de dizer que saí dali não, e fiquei 3 dias, não é? Com ele, a ser cuidado, e portanto eu acho que ali ele há de sentir que quase que estava a pedi-las, Sim. Pois. não é? Que é um clássico. E com a Marta, não, eu acho que ele com a Marta houve um encontro de feridas entre ambos. Eu acho Sem que dúvida. respondiam muito à ferida um do outro. Exatamente. E Exato. então conectaram-se. Isso não é que é incrível nesta história. Conectaram-se É que eles, de na facto, vulnerabilidade. eles têm há uma ligação entre aquelas Sim, duas Sim, pessoas. eles tinham um ganho emocional nas suas feridas, não é? Sim. Há ali um ciclo de procura de cura um no outro, só que se torna absolutamente Isto dura doentio. anos, dura Sim, pois. cerca de 2 Aliás, é muito curioso porque, até tocando aqui num aspecto importante, que é quando o pai dele, quando ele conta ao pai, e o pai dele Sim. revela que também é Sim, sim. sobrevivente, não é? E isto acontece muito nas famílias, inclusive quando havia segredo. Pois é. A transgeracionalidade Que do foi o trauma caso, não é? Porque ele nunca tinha contado. Os segredos são um grande veneno São. na família, não é? são, não é? Eu percebo que, e claro que, não é? Eu, se for mãe e for sobrevivente de violência sexual,
tenho que ter algum cuidado a passar Claro, esta com informação certeza. e da forma como o posso passar. Mas, de facto, nós corremos o risco, se isto é um assunto pouco resolvido em nós, de nós, desta forma que nós não sabemos bem explicar, passar este legado para os nossos filhos, seja até a epigenética já fala muito sobre isso, não é? De que vai passando no processamento genético traumas. E acontece isto, há este fenómeno, aconteceu muitas vezes isto de depois, numa ação com uma mãe, por exemplo, ela dizer: olha, vou-lhe contar, eu nunca contei isto à minha filha, mas eu também sou vítima de. Sim. E isto é muito frequente e eu gosto de acreditar que sobreviventes que procuram ajuda, que se reparam, não é? Porque é possível, é longo, é difícil, mas é possível. É possível não estar numa carga traumática tão intensa como tantas sobreviventes estão. Eu gosto de acreditar que depois, não é? Isso já não vai transparecer no impacto dos descendentes. Mas é muito curioso porque houve ali um momento onde a série nos dá muita esperança. Sim, não é? Porque ele estava à espera de encontrar imensos julgamentos da parte dos pais e a forma como aquilo até os aproxima. E ele, Sim. quando se vai embora, Sim, que ele sim, diz: sim. boa sorte aí com a mulher trans. Pois é. Esse momento é ótimo. Eu acho tão amoroso. Foi É delicioso. libertador. Sim, sim, sim. E depois ele volta tudo para trás. Depois Pois volta. é. E é muito angustiante. Pois é. Pois é. É muito angustiante. E é muito curioso porque, de facto, eu vejo que nós temos mesmo que ajudar muitos sobreviventes e sobreviventes de separarem-se. Eles não podem estar em contacto com os agressores. O trauma liga-nos. Sim. Mas ele É desenvolve, muito- mas eu acho que há aqui outra questão. Ele desenvolve uma obsessão. Sim, porque ele está ligado a ela. Pois está é, ligado à até a voz maneira como ele dela. depois ouve as mensagens Sim, todas que ela não para de mandar. Autoapreciação. E Pá, é como se fosse um podcast. Ele vai assim pela rua fora com fones a ouvir mensagens horríveis Sim. dela, algumas menos horríveis, outras mais horríveis, mas há uma obsessão clara. E claro que isto aqui é uma camada extra que se calhar também me dirás que tem alguma importância, que é o facto dele ser um tipo que não sei se ele não está já, ao viver aquela situação, sobretudo nessa reta final, a começar o processo de eu um dia vou escrever sobre isto. E a maneira como ele se entrega um bocado àquilo e mergulha naquilo romantizar e já a romantizar. história. É, exatamente, não é? Sim. Aliás, várias pessoas comentavam comigo: e a coragem que ele teve para ver a série e eu E a digo, interpretá-la. fazer a cena do abuso. Ai, credo. tudo, não é? Fogo. É tudo. Sim, Mas sim. reparem que é quando ele tem estrelato, é quando ele conta o Exato. drama. Pois é, Pois é. E o que é que ele está a ganhar com a série? A atenção. Pois está. Olha, Toda a atenção que ele Olha, sempre agora quis. fiquem-se com esta. É verdade, é verdade. Não é? Ou seja, nós estamos a ver nesta lógica de poça, como é que ele fez isto? Ele está a ter imensos Pois ganhos está. com isto, nas feridas dele, não Pois é? é. Porque nós localizarmos Mas as aquele feridas momento- dele. aquele momento em que ele está no- precisa de muita atenção. Precisa de muita, e foi isso que o moveu todo o tempo. Mas aquele momento que é um momento real em que ele está no Fringe e Sim. em que o número cómico está-lhe a correr mal e ele Desaba. Pá, o que é que passa? Não deve ser muito comum aquilo acontecer. Não deve haver muita gente que tem um momento assim em que, pronto, não aguento mais, vou aqui escaqueirar. Não, e vou contar Em para o público. Não é que esta pessoa que está sentada ao meu lado na estação de autocarro. Pá. Não. É para uma massa de gente. Tudo. Ele conta Sim. tudo. Está a ser filmado. Isso é comum acontecer? Da tua experiência? Não é? Eu sinto que ele estava em ruptura. Sim. Não é? E quer dizer, às tantas, a invasão também eu acho que ele estava já numa desesperança Sim. tal, não é? Eu acho que ele não antecipa o resultado. Sim, que é foi... tipo caguei, Pois não, olha, pois caguei. é. Eu acho que ele. É que ainda por cima a violência de estares a tentar fazer humor, por mais que a gente saiba que os comediantes são bastante neuróticos todos, a violência de estás a tentar Sim. fazer. É verdade! De tentares fazer humor enquanto estás a viver, tipo, se calhar das piores fases da tua vida, não é? Sim. Exato. É que deve mexer lá com um. Exatamente. Ele estava. Aliás, isto não é por acaso que faz todo o sentido chamarmos vítimas de violência sexual sobreviventes. E era uma coisa que eu gostava que tu comentasses também, sim. Ou seja, porquê? A escolha desse termo. Exato. Porque, ou seja, eu acho que é importante as duas terminologias, ok? Porque
eu acho que é fundamental que se passe pela etapa de ter consciência que eu fui vítima Claro. de alguma Até coisa. para combater essa culpa, que se tenta exato. sentir. Sim, não é? Portanto, eu preciso de passar, não é? Por esta etapa de consciência de que fizeram-me mal. Eu fui vítima de algo. Mas a verdade é que eu consigo sobreviver, eu tenho sobrevivido. Ok? E infelizmente há muitas vítimas que não sobrevivem. Claro. Sim. Ok? A ideação suicida é muito elevada em sobreviventes de violência sexual. Mas sim, nós temos muitos recursos internos e por isso, sim, estão a sobreviver a tudo aquilo que lhes aconteceu. Mas eu uso muito as duas expressões porque eu acho que são as duas em fases e em etapas diferentes, mas são muito importantes. E empoderadoras, ambas, ou seja, uma mais no sentido da libertação da culpa e a outra mais da consciência de eu tenho as ferramentas em mim, eu tenho conseguido e talvez com ajuda mais ainda. E se calhar já temos de ir terminando, não temos? Eu ia te perguntar. Mais um bocadinho. Temos Mais um ainda? bocadinho, Então, temos. ok, então fala-nos um bocado sobre como é que uma pessoa pode pedir ajuda. E podes falar inclusive do teu trabalho, da equipa que tens, mas de uma forma geral, imagina, alguém que foi abusada há 10, porque depois tem a questão da prescrição do crime. Explica um Muito bocadinho importante isso, por Sim. acaso. Sim. Porque as pessoas dizem porquê é que não disse na altura? Porquê é que esperou Isso. até agora? E agora dizem todas ao mesmo tempo. Pronto, enfim. Ai, Respirar fundo. Exato. Sim, a justiça tem prazos. A ajuda psicológica não tem prazos. E isto é muito importante. Ok? Ou seja, sim, eu para apresentar queixa tenho prazos, alguns ridículos, como 6 meses. Se eu for violado, eu tenho 6 meses para apresentar queixa. Como se isto se coadunasse com o tempo dos estudos que inclusive nós temos relacionados com o trauma. Não faz sentido. pá, assim, a lei, escrever leis, executar leis tem que estar, quando estamos a falar de pessoas e Sim. das suas problemáticas, tem que estar aliada à psicologia. Vocês não podem só. Claro. Agora, Sim. eu vou definir que são 6 meses. Se calhar 6 vão meses falar. está bom, enquanto está fresquinho. Pá. Tipo, vão falar Enfim. com quem Sim. sabe para definir timings que sejam mais ajustados àquilo que se sabe, cientificamente falando, não é? Sim. Isso é um timing que não, Pois não é, faz sentido. desajustado, Pronto. sim. Agora, quando foi esta questão dos abusos sexuais de menores na igreja, foi aumentado o prazo de apresentar queixa para o abuso de menores até aos 33 anos. Pronto. Já foi aqui uma etapa. O que é que me irrita? Porquê que estamos a definir prazos com base na idade Obviamente. da vítima e não num agressor? Porque se prescrever, porque é um senhor que está acamado e é um vegetal, percebo que possa prescrever. Mas se o senhor estiver ativo numa escola, numa igreja, Exato. não percebo porque Será é que sempre uma prescreve. ameaça, claro. Não percebo. Porquê que achas que estabelecem esses timings? diz. Porque, e por isso é que é tão importante aquilo que vocês fazem aqui. Quem é que está na justiça? Pois. Pois. Não é? Estamos todos lá, não é? Sim. E portanto as narrativas machistas estão na justiça, ok? Há coisas que não podem acontecer e os procuradores e os juízes têm que ter muita formação. Porque há coisas que acontecem que não podem acontecer, como em declarações para a memória futura, Sim. que é quando temos vítimas e, por exemplo, crianças, não é? Para não contarem infinitamente, não sei quantas vezes, aquilo que aconteceu é gravado, pronto. Não pode acontecer termos juízes que, por exemplo, fazem perguntas como: mas já tinhas maminhas? Epá. Sim. Isto não pode É de acontecer. uma falta de sensibilidade e conhecimento enorme. Eu acompanhei uma vez só as declarações para a memória futura, porque geralmente vai uma, ou pelo menos no meu caso, ia a psicóloga com. E o senhor que fez as perguntas, eu já não lembro exatamente as perguntas, já foi há alguns anos, mas era um senhor já, um juiz já dos seus 60 e muitos, e de facto não houve grande sensibilidade na forma como as coisas É que é foram só perguntadas. isso, é uma questão de Não sensibilidade, foram. empatia E e tem que se ter compreensão do que é a muito- infância e. Exato, Sim. exato. Tem que se ter muito cuidado com a forma como se pergunta. Sim, porque estás de repente já tinhas maminhas Isso é tipo, encerra-te. A culpa é tua. A culpa é tua. O que é que estavas O que é que mesmo já a tá- pedi-las é para o isso. teu pai abusar de ti? Exatamente. Pronto. Ah. E E como, portanto- como se teres mamas o desculpabilizasse por Sim, coitado, É não Eva, é? Sim, Eva outra vez. Epá. Sim, pronto. Epá. E portanto, é isto que acontece.
Pronto, e portanto a justiça precisa de acolher, de ouvir, de acreditar. Exato. Pronto, isto é urgente. Sim, sim. Mas, felizmente, para pedir ajuda não há prazos. E nós temos, ou seja, eu digo sempre, se estivermos a falar de violência sexual, qualquer coisa, seja, quer apresentar queixa, o ideal é PJ, okay? São as forças policiais que têm mais especialização nesta área. E, portanto, podem aparecer, seja no piquê, que está sempre lá alguém, ligar, agendar, pronto. Ir ao hospital, por exemplo, numa situação de violação, festas, camas de fitas. Sim, sim, okay? sim. Ir pedir ajuda a um hospital. Soube há pouco tempo que nós temos um médico legista para Lisboa, Centro e Sul. Portanto, temos mulheres que esperam 18 horas depois de serem... Ai meu Deus, é que isso é uma segunda parte de violência tão grande. Sim. Que horror. É que tipo, estás à espera e depois não podes, daquilo que eu sei, não podes Tomar banho. limpar-te. Portanto, tudo o que Sim. está em ti, que é a marca daquilo que aconteceu. Sim. Eu costumo dizer que eu lido bem com os agressores, já não espero nada deles. Agora, do sistema... Tu não acompanhas agressores. Eu já tive, ou seja, eu trabalhei É duro, também... é duro, porque eu sinto que a minha empatia enquanto pessoa e psicóloga tem algum Fica à limite. prova, não é? Fica ali à e prova. talvez seja um bocado aí, e aqui me confesso, talvez seja aí o meu limite. Porque eu consigo, ou seja, eu consigo empatizar no sentido de eu compreendo o que é que na tua vida e na tua estrutura psicológica e emocional te leva a este comportamento, mas eu dificilmente conseguiria fazer um acompanhamento, e ainda bem que há profissionais que Sim, o sim. conseguem. Sim, sim. Claro, Não seria super eu- importante É também. claro, não, sem Já dúvida, o fiz, ainda bem. mas acho que comecei a trabalhar tanto com sobreviventes que ficou Fica difícil. difícil, não é? Exatamente. Eventualmente trabalho e nos serviços prisionais, como eu cheguei a estagiar lá, inclusive, às vezes encaminham-me situações até de jovens, outro tipo de agressões, ou estou confortável, mas de facto tudo o que seja a violência sexual já não estou. Já estive, já não estou nesta fase. Até quando dizes dos agressores eu já não espero nada. Não, é já como quem diz, não é eles que vais cobrar. Não é? Sim, sim, Agora, sim. ao sistema, às forças policiais que ouçam, que acolham, não é? Ao sistema que faça a parte dele, sim. Pronto, aí irrita-me. Aí Claro que já sim. é diferente. Pronto. Poderá ser importante para quem puder, e provavelmente quem já viveu um trauma e já passou algum tempo, antes de tomar esse passo, tendo em conta que, por exemplo, se for um caso na infância, porque durante a idade adulta tem algum tempo para Sim. denunciar, fazer terapia para se preparar para essa Exatamente. denúncia, não é? Sim, muitas vezes é muito útil que a sobrevivente se fortaleça antes de passar pelas exigências, porque é exigente Pois, de imagino um que processo judicial. Sim. E nós temos cada vez mais organizações que fazem acompanhamento a sobreviventes de violência sexual, não é? Temos a UMAR, a APAV, a MCV, temos a Quebrar o Silêncio para sobreviventes do sexo masculino. Pronto, e portanto, ou seja, isto são tudo ONGs que o fazem de forma gratuita, não é? Sabemos que muitas vezes há lista de espera. Pronto, não é? Não se consegue chegar a todo lado e temos, não é? O governo muitas vezes a não financiar o suficiente este tipo de organizações. Sim, sim. Eu trabalhei durante 6 anos e meio numa ONG destas. E entretanto tenho o meu consultório, que é a Folhear, juntamente com mais 2 colegas. Uma delas, eu por acaso é engraçado que eu hoje vi a tua equipa, disse que giro, porque de facto depois as psicólogas cruzam-se todas, não é? Porque uma delas estudou comigo, ela é mais jovem, que é a Clara. Sim. E a outra trabalhou no Centro de Terapia Familiar em São Miguel, nos onde Açores. foi lá que eu trabalhei. O Sim. contacto que tive com casos de violência sexual foi precisamente lá. Sim. E hoje, quando vi a equipa, pensei: que equipa incrível! Quero imenso que ela exiba estas Sim. senhoras que devem fazer com certeza um trabalho Elas, ou espetacular. seja, não é? Nós na Folhear somos uma equipa maior, porque também intervimos noutras áreas. Nós, não é? Ou seja, eu e estas 2 colegas estamos sobretudo na área da violência sexual, porque trabalhamos muito nesta área. E portanto, ou seja, eu tenho tentado aqui através da minha página sensibilizar. Sigam-na, by the Não way. é? Deixa-me dizer, sabes de cor o teu handle, que eu não sei. Olha, É Catarina, pois, é Catarina Miguel Barba, acho eu, não é? Catarina. Capaz.
É, Olha as Exatamente. avós agarradas Sim. ao Aqui. telemóvel à Catarina procura. Barba, Ponto ponto psico- psicóloga. Exatamente, sigam a Catarina. Pronto. Eu já algumas vezes te indiquei no meu Instagram, Sim. porque quando são realmente, tal como fiz aqui, é exatamente isto. Porque quando são questões muito específicas relacionadas com violência sexual, eu sinto realmente que tem de ser com alguém que estuda essas especificidades, ou seja, que trabalhe com, que saiba, e tu com certeza lá está, e acrescentaste imenso. Eu acho que isto é uma conversa Foi incrível. tão importante, Obrigada. ó Catarina. Fogo, que bom Espero que te que- chamámos mesmo. Tenhamos conseguido ajudar muitas pessoas. Eu sei que vocês são muito ouvidas, eu ouço-vos muito, não é? E espero que sim, que tenhamos aqui trazido coisas boas para quem nos está a ouvir. É isso. E isto porque uma coisa importante da série é nós temos um sobrevivente a dar voz a isto tudo e pronto, eu espero ter conseguido ser aqui uma boa porta-voz. Sem de dúvida que tantos foste. e tantos Mesmo. sobreviventes. Foste Muito realmente. obrigada. Obrigada, Catarina. Nós voltaremos para a semana. vozdecama@rtp.pt É verdade. É para onde devem enviar os vossos mails. Não esquecer que, já agora, não é? Sim. Vendendo o nosso peixinho. Hoje, sendo quinta, já só temos Hoje- um peixe para vender. Hoje só temos um peixe para vender porque eu hoje já voltámos de Barcelos. Exatamente. E portanto, vê-se que estamos a gravar isto no outro dia, não é? Já voltámos de Barcelos, foi espetacular. Foi incrível. Correu super bem. Obrigada, Barcelos. E no sábado vamos estar nada menos do que no Coliseu dos Recreios, em Ai, Lisboa, Deus. a propósito dos 30 anos da Antena 3. A primeira parte será com o Vamos Todos Morrer, com o Vanderding e o Tiago Ribeiro. Também a Luana do Bem fará lá a sua perninha. E depois, por falar em pernas, nós temos 4, lá estaremos, com as pernas em cima daquele palco do Coliseu, para um Voz de Cama épico de aniversário. Os bilhetes estão à venda, são baratinhos. É verdade. Há que dizer, porque isto é uma grande sanduíche de bons conteúdos. Temos uma Portanto, vale a convidada pena. também já confirmada. Vamos ter uma convidada Paula. confirmada, não vamos dizer quem é, Não. porque faz parte do nosso mistério. Isso. Portanto, vemos-nos lá. Se quiserem ver os vossos, eventualmente, um problema respondido por nós no Coliseu, quer dizer, não pode haver nada mais nobre que isto, vozdecama@rtp.pt. Até lá ou até para a semana. Beijinhos.